A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Amém. Que bom que você está aqui nessa terça-feira e que podemos adorar e meditar na palavra do Senhor. Estamos na terceira semana orando, né? Pela nossa família, pela nossa casa, e ao final nós vamos orar. Se você ainda não pegou, lá na frente a gente tem. Depois eu vou pedir para o Rocha fazer um grande favor para mim, pegar o meu envelopinho que eu deixei ali, porque no final a gente vai orar por esses motivos, né, que você está intercedendo. É aquele ali, fazendo favor. Além dos pedidos de oração, para quem está no modo online, obrigada, Rocha, mas também para quem está aqui, nós também vamos orar por esses motivos que você está intercedendo, que eu e você estamos intercedendo nessas 5 semanas, o fruto do Espírito no lar. E depois, ao final, também nós vamos ter os motivos de oração com unção com óleo. Abra sua Bíblia comigo na carta que fala sobre alegria. Alguém sabe qual é a carta que fala sobre alegria? Filipenses, muito bem. Se estivéssemos na escola dominical, ia ganhar estrelinha, né? Filipenses é conhecido como a carta da alegria. Então, abra comigo lá no capítulo de número 4, Filipenses 4, a partir do verso de número 4 ao verso de número 7. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, verso também número 4 ao verso de número 7. Eu vou ler na NVI e diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, novamente digo, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e suplicações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz que excede todo entendimento e compreensão humana, guarde os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Alegrem-se, ou na outra versão mais conhecida, né? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O povo do Senhor deve ser um povo alegre, porque Deus é alegre, né? Nós estamos estudando o fruto do Espírito, e os 2 gomos do fruto do Espírito que nós vamos meditar nessa tarde é alegria e paz. O fruto do Espírito, ele contém muitas virtudes das quais nós precisamos desenvolver dia após dia na nossa vida. E Paulo, apesar das suas dificuldades, apesar das suas lutas e das suas provações, escreve uma carta falando sobre alegrar-se. E quando nós vamos para o contexto dessa carta, onde Paulo estava, ele não estava na praia, ele não estava passeando de barco, ele não estava descansando, ele estava preso. Um homem sendo preso pela causa de Cristo, ou seja, preso de uma forma injusta, porque ele não havia matado ninguém, não tinha feito nada de errado, ele apenas estava falando do Evangelho às pessoas, e isso confrontou, né, todo o Império Romano, e ele está preso, e mesmo preso, ele escreve aos irmãos da igreja de Filipos, falando, alegrem-se.
Aliás, essa carta começa falando, vocês que são a minha coroa e a minha alegria. Olha que declaração de amor, eu acho a coisa mais linda do mundo, né? Porque quando a gente estuda Paulo, às vezes a gente tem a ideia de um homem bem sério, né? Eu não sei vocês, mas quando eu estudo a vida de Paulo e as cartas de Paulo, os textos, às vezes me vem essa sensação que ele deveria ser um homem assim, sério, né? Assim, meio, sei lá, talvez com uma cara mais fechada, não sei, né? Às vezes até pelos desenhos que a gente vê, né? Na história bíblica, algo muito parecido com aquilo que seja Paulo. Mas é interessante quando a gente olha essa carta de Filipenses capítulo 4, e ele fala, olha, vocês que são a minha coroa e a minha alegria, né? Ou seja, a carinho, a ternura, e mesmo estando num momento difícil, ele consegue animar outros irmãos. Será que se fosse com a gente também teria essa mesma disposição, essa mesma alegria de estar encarcerado, algemado, de uma forma injusta? Ou seria muito mais fácil a gente estar escrevendo, ou nos tempos que nós vivemos agora, de mídias sociais, gravando vídeo falando, eu estou preso injustamente, porque é uma covardia, e eu estou irado, eu estou triste, eu estou isso, estou aquilo. Olha que ensinamento de cara Paulo já nos ensina. Por que esse homem, mesmo estando preso de uma forma injusta, fala com que os seus irmãos, escreve para os seus irmãos se alegrarem, mesmo estando numa condição que nós não chamaríamos de uma boa vida, tendo uma vida tranquila? Porque nós relacionamos alegria e paz a momentos bons na nossa vida, mas nós vamos aprender uma virada de chave com a palavra do Senhor sobre o que de fato é esse gomo que é o fruto do Espírito, a alegria e a paz. Por quê? Porque a alegria e a paz, ela não deve estar no exterior, nas circunstâncias, mas ela vem da presença de Deus em nós e em qualquer momento que nós venhamos a enfrentar na nossa vida. Mas nós precisamos fazer um contraste. Qual é o sentido da alegria e da paz para o mundo, para a sociedade? Logo de cara nós podemos dizer que alegria e paz está relacionada a ter uma boa vida. Quando as pessoas têm uma boa vida, e essa boa vida está relacionada a ter um carro. Eu estou feliz porque eu comprei um carro novo. Eu sou feliz porque o meu time ganhou, né? Alguém aí falou que o Furacão subiu aí, falou, como eu estou feliz que o Furacão Atlético Paranaense subiu lá, não sei, não entendo, né? Eu sou mulher, sou zero esquerda para esse negócio, né? De futebol, olha, está subindo, e que alegria. Mas quando perde, parece que acabou o mundo, né? A alegria se vai, porque o time não ganhou mais. Uma vez eu conheci um rapaz, e ele era cristão, e a gente estava naquela fase assim, né, de olhar, gostar e tal, era muito jovem, e ele gostava do time do Corinthians. E uma vez ele veio almoçar na minha casa, na casa dos meus pais, e o Corinthians tinha perdido. Esse menino emburrou. Gente do céu, minha mãe pegou e falou assim, cai fora, não dá não. Não dá não, né? Eu falei assim, tá certo, né? Porque tem uma ideia errada de alegria, né? Se o time ganha, está feliz. Se o time não ganha, acabou o mundo, está mal-humorado, não quer saber de nada. E assim com outras coisas na vida, né? Eu vou fazer aquela viagem dos sonhos. Nossa, como eu estou feliz. Aí às vezes não acontece. Hoje, por sinal, eu vi um vídeo muito engraçado de um rapaz, que é uma coisa comum de acontecer com quem pega muito ponte aérea, né? Aviões, que pode atrasar e cancelar o voo. E às vezes a gente vê um monte de gente reclamando, entrando com processo, porque o voo atrasou, porque isso, porque aquilo, reclamando da companhia aérea. Ele fez um vídeo sensacional, ele estava sentado no aeroporto, assim, ele falando, gente, é a primeira vez que eu estou indo viajar de avião. E o sorriso aqui de orelha, é a primeira vez que eu estou indo viajar de avião. Era um sonho viajar de avião. E vocês não sabem.
cancelaram o meu voo. Gente, eu tô amando, porque eu vou falar para vocês, esse era o meu sonho, vim aqui e falar assim, meu voo tá cancelado. Pensa num negócio chique. Eu falei, gente, como que tá as coisas? Ele falou assim, eu podia estar reclamando do ônibus, né? Mas eu tô aqui reclamando do avião, que o avião tá atrasado. Era meu sonho. E ele dá uma risada, ele falou assim, eu sei que tem um monte de gente que reclama, eu tô aqui feliz. Olha que bênção de Deus, ainda falando, olha que bênção de Deus está realizando os meus sonhos, né? Então você vê como essa noção de felicidade, de alegria, de contentamento, ela está muito atrelada ao que nós temos, ao exterior, né? E as pessoas muitas vezes fantasiam isso, que é ligado àquilo que você faz, que é um comportamento. Então, se eu trabalhei, eu tenho tal emprego, isso me faz feliz, isso é felicidade, isso é alegria. Se eu tenho dinheiro na conta, então isso é alegria, isso é paz. Mas a gente sabe que nem sempre isso quer dizer um motivo de alegria na vida. Haja visto que nós vemos muitas pessoas que têm muitas condições financeiras e passam necessidades, e passam por momentos difíceis. Então, nós precisamos tirar essa concepção de alegria que está ligado ao ter, às circunstâncias. Paulo é esse melhor e maior exemplo que nós temos de um homem preso, vamos dizer assim, encarcerado, mas ali falando do verdadeiro sentido da alegria e falando para as pessoas também se alegrarem. A vida, na nossa vida, muitas às vezes vamos passar por momentos difíceis, e mesmo quem acredita em Deus, em algum momento nós vamos passar por momentos difíceis, um resultado de um exame ruim que te preocupa, pessoas que muitas vezes perdem o emprego, e não é porque ela é cristã que ela vai estar livre dessas questões na sua vida, críticas no trabalho, problemas dentro de casa. Não, porque a nossa vida, ela é feita de altos e de baixos. Só que muitas vezes nós condicionamos a nossa alegria às circunstâncias. A alegria que o mundo diz que é alegria e o significado de alegria está atrelado a um mero momento circunstancial e não espiritual. E o fruto do Espírito vai nos falar de uma alegria que não é circunstancial, de uma alegria que é espiritual, passando mesmo por momentos difíceis, nós podemos nos alegrar. O fruto do Espírito, veja, quando você pega o fruto de uma árvore, o fruto, ele é resultado daquela árvore. Então, quando nós estudamos o fruto do Espírito, ela é o resultado da nossa vida em Deus. Se estamos em Deus, se Jesus é essa árvore, se temos uma nova vida, uma vida transformada, ela produz um fruto. Um fruto que não é ligado ao exterior, mas ao interior, a obra de Cristo dentro de nós. E eu vou te dizer, a alegria que o mundo sente é uma alegria escrava. Uma alegria que depende das circunstâncias, de coisas, é uma alegria escrava. É ilusão. Mas a alegria que vem de Cristo é uma alegria livre, que liberta. Que eu posso estar passando por dificuldades, mas eu mesmo assim posso sentir a alegria que vem de Deus, porque Deus habita em mim. Paulo, ele vai nos ensinar a nadar contra a correnteza. E quando nós nadamos contra a correnteza, quando os nossos olhos, aquilo que nós entendemos que a alegria não está nessas coisas, não está naquilo que eu faço, não é comportamental para eu adquirir alguma coisa, ou ter alguma coisa, ou estar vivendo um momento bom, essa é a verdadeira alegria. A alegria que nasce de dentro para fora.
E essa alegria é quando nós estamos enraizados em Deus. Por isso que a alegria, em segundo lugar, a alegria do Espírito, ela nasce dessa presença. Da presença do Senhor em nós. Não da presença de coisas ou de pessoas. Porque muitas vezes as pessoas condicionam a sua alegria por causa de pessoas. Se meu marido voltar para casa eu vou ser feliz, né? Se eu casar eu vou ser feliz. Eu quando vou atender noivos eu já pergunto, falei, você é feliz? Eu sou feliz. Que bom, porque se você não se sentir feliz, você não vai ser feliz no seu casamento. Não é o outro que nos torna, nós somos felizes e multiplicamos a felicidade vivendo em harmonia, vivendo em paz, vivendo em família. Eu preciso ter um filho porque um filho vai me trazer a felicidade. Você está deslocando essa alegria para algo, para alguém. Sim, os filhos são bênção do Senhor, alegram o coração, mas a sua alegria está na motivação e na circunstância e no exterior. O fruto do Espírito é dessa alegria que procede de Deus. E quando nós entendemos que a presença de Deus está em nós, e por isso nós podemos nos sentir alegres e podemos alegrar as outras pessoas, isso muda toda a nossa vida. Nós podemos passar por circunstâncias, mas as circunstâncias não têm poder de roubar a nossa alegria. Podemos passar por problemas dentro da nossa casa, mas aquilo não vai roubar a alegria de ter Deus e de ter uma família. Porque os problemas vão bater na porta, mas nós temos um Deus que nos fortalece. Porque a palavra do Senhor em Neemias 9 fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Há tantas pessoas que muitas vezes ao passarem por problemas, seja na sua vida, seja em casa, parece que tira o sabor assim. Eu já não estou mais alegre, eu estou triste. A minha filha Amanda, ela, de vez em quando ela traz uns relatos, né, uns testemunhos da escola dela, eu amo ouvir, né? E certa vez ela chegou em casa e falou assim, nossa mamãe, você não sabe o que aconteceu, hoje a gente tinha que falar uma característica das pessoas que são da sala. E os meninos estavam falando muito mal das meninas, normal, né? Coisa que a Jéssica que trabalha em escola sabe que é assim, né? Então, os meninos ficam provocando as meninas e eles estavam falando tudo mal das meninas, que as meninas eram mal-humoradas, que elas eram birrentas, que elas eram egoístas. E falando de uma ideia, ela falou assim, sabe, na hora que eles foram falar de mim, falou assim, e a Amanda? Eles falaram assim, a Amanda é de boas, ela sempre está alegre, ela sempre chega sorridente, né? Aí eu falei assim, você se achou, né? Aí eu falei para ela, sabe o que é isso, minha filha? É o fruto do Espírito. Nós temos uma marca que se chama alegria. E aí ela falou assim, vocês acham que eu não tenho problema? Minha mãe também pega no meu pé, minha mãe também briga comigo. Eu falei, você só falou da mãe e do pai não, né? Então é só a mãe que é ruim, né? De pegar no pé. Ou seja, ela quis falar também que ela tem problemas, né? Mas que nem por isso ela deixa de ser uma pessoa alegre. E eu expliquei para ela, nós somos alegres porque nós temos a presença de Deus, a presença do Espírito em nós. E quando nós entendemos que a alegria do Senhor mora em nós, é claro que isso não vai tirar a dor, muitas vezes que sentimos ao passar por doenças, a dor muitas vezes de estar passando por problemas com pessoas, mas há um conforto. A alegria que brota do Espírito nos conforta, nos fortalece e nos dá paz. Veja que esse texto de Paulo aos Filipenses, ele vai falar também sobre ansiedade. A alegria, ela nos coloca num estado de paz mental, espiritual, de forma que a gente consegue lançar as nossas ansiedades ao Senhor. Quando a gente se alegra, quando o nosso foco está nessa alegria que vem do Espírito. Então, se o fruto vem dessa árvore que é Deus, eu estou em Cristo, então eu preciso produzir esses resultados. Nada do que é exterior vai me trazer alegria, porque elas são passageiras. Mas a alegria que vem do alto, que está no meu coração, que habita em mim, ela é fruto da presença de Deus. A verdadeira alegria, a verdadeira paz,
não é fruto de dinheiro. A verdadeira alegria, a verdadeira paz não é fruto do sucesso. E também não é a ausência de problemas. Mas é saber que diante dos problemas e diante das dificuldades, Deus vai alegrar o nosso coração. Quando nós lembramos das promessas que o Senhor tem para nós. Quando nós olhamos para a vida de Paulo e que ele fala aquelas pessoas para se alegrarem. É porque essa presença é viva, porque essa presença é santa. Ela não tem a ver com uma boa vida, porque uma boa vida sem Deus é nada. Uma boa vida daquilo que a gente intitula de ter posses e coisas é nada. Veja que o jovem rico, ele conhecia muito bem a lei. E era um homem que tinha muitas posses. O que Jesus falou para ele? Nossa, que bom que você sabe todos os mandamentos, né? Eu estou feliz, você vai entrar para o reino dos céus. Não, Jesus falou assim, vai e vende tudo. E diz o texto, como que ele saiu? Ele saiu vendendo tudo? Ele falou assim, não, vou vender tudo. Vou queimar tudo, vou vender preço de banana, vou dar. Não, a palavra fala que ele saiu triste, porque ele tinha muitas propriedades. Aonde que estava a alegria dele? Em Jesus. E isso significa que a espiritualidade que ele recitou para Jesus era meramente religiosa. Não adianta termos muitas coisas, mas se não tivermos a Deus, nós não teremos nada. Paulo, mesmo preso, nos ensina que ele poderia perder a sua vida como ele perdeu, que ele poderia perder a liberdade, como ele estava nesse momento aqui sem a sua liberdade, mas ninguém estava tirando dele a alegria de pertencer a Deus. Quando você vai em Roma, e aonde tem lá a referência de onde foi que ele morreu, fala que ali ele perdeu, né, foi decapitado, e por não se curvar a César e por dizer que Jesus é o Senhor. Então ele morreu por causa da causa de Cristo. E ali fala que ele morreu daquela forma, de que os presos também não se curvaram a César e de que os soldados também não se curvaram a César. Imagine o testemunho vivo dessas pessoas que estavam ao redor dele. Foram impactadas por ver que mesmo passando por um momento difícil, injustamente, ele não deixava de falar do amor de Deus, da alegria em Deus. Por isso que nós devemos ser alegres. A nossa casa deve ter a alegria e a presença do Espírito Santo. Nem sempre vamos passar e ter uma boa vida como nós imaginamos, mas nós vamos ter sempre, em todo tempo, todos os dias, a presença de um Deus que não falha, de um Deus que enxuga as nossas lágrimas, de um Deus que transforma o pranto em riso. Como é bom a gente ter o choro transformado em riso. Um choro de alegria, de ver as promessas do Senhor se cumprindo. Então que você, meu irmão e minha irmã, possa ter esse resultado de ter uma vida em Deus, centrada em Deus, de experimentar da verdadeira alegria. Paulo, nesse mesmo capítulo, nos versos seguintes ali, versos 12 em diante, ele vai falar, já aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação ou circunstância. Eu sei que é passar necessidade, eu sei o que é passar fome, eu sei o que é estar passando por privações, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que testemunho! É esse testemunho que nós devemos ter, porque o fruto da alegria é o fruto do Espírito, da presença de Deus em nós. E a paz é o resultado da consequência dessa alegria. Uma pessoa alegre, ela está em paz. Ela está em paz porque ela sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus está cuidando, que Deus está ouvindo.
que Ele está encaminhando, endireitando todas as situações. Por isso que Paulo fala que essa paz é uma paz que excede todo entendimento e compreensão humana, porque há situações, e você já deve ter passado momentos assim como eu já vivi, em que os problemas não somem, não desaparecem, eles estão lá constantes, mas nós sentimos uma paz. Eu não sei como isso vai se resolver, eu não sei quando vai se resolver, mas eu sei que eu sinto uma paz que vem de Deus, uma paz que acalma, uma paz que eu sinto que é uma paz divina, que eu deito, eu durmo, eu descanso, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. A paz é a certeza de que Deus, Ele é um Deus poderoso. Então que você desfrute dessa paz, dessa alegria e dessa paz que só Deus tem para dar. Que a sua casa, que a sua família seja invadida pelo fruto do Espírito, produzindo a partir da sua vida e transbordando na vida daqueles que estão ao seu redor, assim como aconteceu na vida de Paulo, que transbordou. A alegria e a paz, quando nós sentimos e quando nós vivemos esse fruto do Espírito na nossa vida, ela gera motivo de conversão na vida das pessoas, porque elas vão começar a olhar, e não é inveja, né? Tem muita gente que fala assim, não posso mostrar alegre porque vai despertar inveja. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, queima isso em nome de Jesus, né? A alegria vem do Senhor, e a gente já vive num mundo muito triste, em que as pessoas estão tristes, estão sofrendo cada vez mais, estão cada vez mais se afundando em remédios. Não que eu sou contra, existem momentos que há tristezas que precisam ser medicadas, como depressão e outras tantas. Mas essa alegria é a alegria que vem do Senhor, e muitas vezes há pessoas ao nosso redor que precisam sentir que nós também temos um Deus alegre, que não é a ausência de problemas, que a nossa vida não é perfeita. Não, a nossa vida não é perfeita, mas nós temos um Deus perfeito, um Deus que nos preenche, um Deus que nos levanta, um Deus que coloca um sorriso no nosso rosto. E como dizem em Provérbios, um coração alegre aformoseia o rosto. Esse é o spa de Deus, esse é o skincare de Deus, né? O fruto do Espírito é uma alegria indizível de pertencer a um Deus que nos ama, um Deus que deseja que a gente desfrute dessa alegria que Ele tem para dar, e que nos transforma e gera em nós paz. Amém?